Olá, pessoal. Muito bom dia a todos os compradores, a todos os gerentes, a todo o pessoal de supply chain. Estamos aqui diretamente da prática. Hoje, o nosso evento, a nossa comissão de suprimentos, o nosso encontro está num lugar diferente, né? Vocês estão vendo Estão vendo aí, aí? nós estamos exatamente aqui num ambiente propício, né? Um ambiente que a gente vive todos os dias, um ambiente de cozinha, um ambiente onde a gente A gente realmente realmente trabalha. trabalha. O nosso negócio de refeições coletivas está aqui dentro. Aí, de repente, o gerente de suprimentos, o pessoal da equipe de supply, né? Fala, poxa, o que esses malucos foram fazer na cozinha, né? Pois é, nós realmente nos escolhemos esse dia, esse momento, para que a gente pudesse, aqui dentro, né, estando aqui dentro, junto no ambiente, poder falar de custo, falar de redução, trazer ideias, provocar você, comprador, provocar você de operações, né? Nós temos aí gerentes de operações, nós temos chefes de cozinhas espalhados pelo Brasil todo, né? Inclusive, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Maurício, diretor de suprimentos da ABERT, e nós estamos aí praticamente em todos os estados do Brasil com as empresas de alimentação coletiva. Temos aqui, eu já vi na tela aqui, temos o pessoal da Nutri Saúde, que trabalha bastante com o hospital, o pessoal da ABS, nós temos o pessoal da Lemos Passos, da Bahia, aqui também, com os seus hospitais, pessoal de merenda, né? Merenda escolar, tem muita merenda escolar. Temos o pessoal de privado aqui também, de São Paulo, né? Pessoal da Viva Fonte, pessoal aí de São Paulo da Premium, temos um time aí de Santa Catarina que eu vi aqui também, muita gente, o pessoal da Tropeiro está com a gente. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. Hoje, não somente, né, nós vamos aqui chamar o Vitor da prática para trazer esses insights, para nos provocar com relação à tecnologia, ganho e eficiência, para nós podermos colocar em prática dentro da operação, mas também temos aqui, né, o pessoal da JBS, a Cirlei está aqui, vocês devem estar acompanhando aí na câmera do lado. Sejam muito bem-vindos, o pessoal da JBS. E por incrível que pareça, tá, pessoal? Hoje eles não querem vender carne, tá? Se bem que se deixar uma brechinha para a Cirlei, ela vai querer fazer uma promoção. Mas não, hoje é o pessoal do ambiental que vai vender saco de lixo para a gente aí. Rapidinho vai apresentar aí para vocês uma opção. E temos também os kits natalinos aí, que é uma surpresa da JBS para esse ano. Tá bom? Então aguarda aí, não sai daí, fica firme aí, tá, pessoal? Que vocês vão. Muito bacana, muito legal mesmo. Mas vamos lá, Vitor, muito obrigado. Vitor, ninguém conhece o Vitor, né, pessoal? Eu tenho certeza que vocês cansaram de ver ele, né? Ver ele na Fispal, ver ele na Equipe Hotel, ver ele, né, nos eventos da ABERC. Vitor, obrigado pela parceria que vocês têm com a ABERC, né, no dia a dia. Obrigado por abrir as portas aqui de vocês, né, no meio do dia a dia, da produção, dos testes, tudo acontecendo aqui, para estar falando com os compradores. E hoje, os compradores, eu como comprador, que a gente quer? A gente quer uma solução, uma alternativa, uma ideia que possa ajudar a gente ao quê? A reduzir o custo. Mas não somente quando a gente fala, é o que a gente estava conversando, o preço do equipamento. Se eu olhar para o preço do equipamento, eu não consigo enxergar de fato, qual é esse ganho que eu tenho. Então, hoje eu queria que, né, de forma prática, de forma leve, rápido, um bate-papo aí com vocês, como vocês podem ajudar a gente, como que vocês podem trazer para refeições coletivas um ganho, ou onde está esse ganho que a gente não consegue enxergar. Muito obrigado. A palavra é sua, a casa é sua e aberto está aí, Brasil, para você conversar com a gente. E eu que agradeço a Beca, agradeço a oportunidade de poder apresentar um pouquinho e, na verdade, fazer essa provocação, né? Como a gente está falando dos compradores, temos plena certeza de que todo mundo faz o melhor trabalho possível no que diz respeito à compra em si, a escolher o produto mais barato que atenda as especificações. Isso está no DNA. Mas a provocação é para vocês, de fato, olharem o quadradinho do colega que é quem faz cuida da operação, que está aí dentro da especificação, porque tem muito disso que vai influenciar no custo operacional. E a prática, claro, nós fabricamos os equipamentos, temos total interesse em comercializar os equipamentos, mas em trazer e compartilhar
essas análises, porque dentro da prática nada nasce sem ser para trazer algum ganho operacional, algum ganho de custo. A gente não fabrica nenhum tipo de equipamento que não tenha um apelo de trazer um ganho para a operação. Então, vai muito nesse sentido, e isso está no nosso DNA. Então, quando vocês decidirem fazer, que seja uma análise, pode ter certeza que cada equipamento que está no nosso portfólio, o forno combinado, a lava-louças, você vai ter um ganho econômico aí nessa operação. E a gente precisa muito dessa informação técnica para que a gente consiga passar isso para a operação. Porque a operação, quando ela demanda de compras um investimento, eu preciso ter toda essa argumentação que você vai mostrar agora para a gente poder. Mas vamos lá, pode começar a sua apresentação, vamos lá. Bom, a Prática é uma empresa brasileira fundada em 1991. Hoje, o nosso portfólio... Isso aqui, certinho mesmo? Ah, não está passando ali. Não sei se na tela para eles está passando. Vai compartilhar a tela com vocês aí, pessoal. Vocês vão estar acompanhando também, tá? Para eles está passando na Zoom? No computador já aparece. Pessoal, já vai aparecer para vocês, mas enquanto isso, né, Vitor, você pode ir falando das soluções que vocês têm, né? Nosso portfólio hoje ele é bastante amplo, né? A gente começa no frio, a parte de resfriamento rápido, que é uma oportunidade muito grande dentro das cozinhas, não só para fazer o cooking, né? Como é bastante tradicional e difundido dentro das cozinhas, mas também para fazer aqueles processos cotidianos de resfriamento, né? A gente sabe que a legislação sanitária ela é muito pesada e a fiscalização, principalmente no serviço, ela é bastante pesada. Então, os ultracongeladores ou abatedores de temperatura, eles vêm aí para fazer aquele processo. Vai ser numa salada, por exemplo, faz o resfriamento adequadamente para poder armazenar esse produto e servir. Como eu falei, a gente tem como complemento no portfólio as lavadoras de louça, que também trazem uma eficiência operacional, uma redução em custo de produtos de limpeza, consumo de água e até mesmo a quebra do enxoval, né, que muitas vezes a gente não considera quando coloca alguém lá na pia lavando prato, lavando os talheres. Temos um amplo portfólio de maquinários de panificação para toda a confecção, desde o batimento da massa, fermentação, modelagem, pode passar pelo resfriamento, congelamento, e aí fornos também. A gente vai para os fornos de panificação para finalizar esse processo. Também entram como uma oportunidade bem bacana, porque a gente sabe que o lugar comum aí desse segmento é utilizar armários de panificação e aqueles fornos comodatados, que não necessariamente trazem o melhor padrão, a maior confiabilidade. Então, tem um portfólio que endereça esse desafio aí, sem necessariamente o custo de um forno combinado. Perfeito. Né? Os fornos combinados em si, que a gente tem lançamento, a gente vai falar um pouquinho das novidades, e aí uma preocupação de ser muito ajustado à necessidade do segmento, não necessariamente colocar um monte de função que a pessoa vai pagar, mas que a pessoa não vai usar. E a linha de speed ovens, que são fornos de finalização, a gente já vê uma aplicação desse segmento. Tem muitas operações, tem muitos operadores que administram lanchonetes, varejo. Muitos clientes, muitos associados aqui têm lanchonete. E aí vem uma grande oportunidade para redução de desperdício, mas também a gente tem muitos clientes que utilizam isso dentro do restaurante para oferecer uma oferta diferenciada. Um prato diferente, um diferencial. Determinado nível de escolha e aí trazer aquela percepção por parte do cliente de que ele está como se fosse uma praça de alimentação e não um refeitório da empresa. Legal. Baita de uma ideia diferente, né? Uma venda diferente, né? E essa linha de equipamentos é uma linha bastante diferenciada, a gente exporta já para mais de 50 países. Essa linha ela é a locomotiva do crescimento internacional da prática. Né? A linha de Speed Ovens, a gente tem aí qualidade reconhecida mundialmente para essa linha, e é algo que a gente vem crescendo de aplicação aqui no Brasil. Uma empresa brasileira, hein, pessoal? Tá ali em Minas, quem quiser conhecer, dá um pulinho lá em Minas.
vou mostrar mais no final todos os lugares do Brasil que nós estamos, mas fica o convite já para que estejam, assim como a Bert está aqui na nossa casa hoje, que vocês estejam aí no local mais próximo de vocês. Como o Luiz falou, fazer teste, fazer demonstração, até o convencimento do próprio cliente, podem utilizar os nossos espaços e os nossos chefes também para isso, né? Porque tão importante quanto fornecer os equipamentos, as soluções, é a questão de capacitação, Aplicação real, né? aplicação, exatamente. Bom, mas de nada adiantaria fabricar as tecnologias se a gente tivesse, como eu falei, todos esses equipamentos que a gente faz, eles buscam resolver alguma dor, buscam alguma vantagem competitiva para o empreendedor, para as empresas, para as instituições que utilizam os nossos equipamentos. Quando a gente fala desse segmento que alimenta aí a força motriz do país, né? Porque, na verdade, a gente está falando de um segmento que, claro, pode estar dentro de hospitais, pode estar dentro de escolas, mas preponderantemente está dentro de empresas, né? Então, está alimentando as pessoas que estão produzindo aí praticamente todo o PIB do país é alimentado por esse segmento. Então, tem uma relevância muito grande, porque muitas vezes a pessoa ela não faz uma refeição em casa, mas ela faz na empresa. Então, é muito importante a gente olhar a relevância desse segmento dentro do contexto do consumo alimentar como um todo. E aí a gente remete a dados, né, de desperdício dos alimentos que, em toda a cadeia, Começa na produção, né? começa, claro, na produção, colheita, distribuição, chega ao consumo, o consumo ele considera também a manipulação, mas de tudo que é produzido, a gente está falando aí que de 30% a 40% é desperdiçado. E aí a gente vai ver aí essa divisão, né? O que é desperdiçado em cada etapa, quando a gente, esses 30% a 40%, 30% a 40% do total corresponde aí à etapa do consumo e preparo. Porque na produção, lá atrás, nas outras cadeias do processo, vocês não têm interferência. Mas vocês selecionaram, bom, chegou no preparo, o produto está aqui, agora é com a gente. Agora a gente pode pôr o trabalho da prática para resolver Exatamente. esse desperdício, E né? assim, claro que cada empresa tem a sua política, né? Mas hoje a gente já vê empresas que compromisso em selecionar fornecedores Isso é exigir. já tá olhando para A cadeia, né? A cadeia de distribuição, se tem perdas, se tem algum controle de desperdício, porque esse compromisso ele é global, né? É global. O ESG já está por trás de todas as etapas aí, né? Então, por mais e vai para o campo, efetivamente, né? Quando a gente olha aqui em todas as etapas do desperdício, você fala em produção agrícola, tem empresas que elas já têm um compromisso de não por uma vontade, mas uma empresa que te contrata e ela exige que você demonstre que o seu processo considera o ESG em todos os níveis, né? E aí você vai olhar para esses pontos que eles podem estar mais distantes hoje, mas talvez não estejam tão distantes e são diferenciais. O que hoje é um diferencial competitivo, lá na frente, dependendo do porte da empresa que vai ser atendido, isso vai ser uma premissa, né? Perfeito. Olhar para todos esses pontos. Mas, objetivamente, 30% a 40% isso daqui está na mão do pessoal que opera as cozinhas. É responsabilidade nossa. Seja no preparo, seja na distribuição desse alimento, né? Então, campanha de conscientização, porque aí a gente vai falar que desses 30% a 40%, 15% a 20% ocorrem na etapa direta do preparo. O restante, até 80%, está, na verdade, no consumo, né? Então, tem uma parte de conscientização da população que consome os alimentos, que também é muito importante. Obviamente, pode estar relacionado simplesmente à falta de conscientização, mas pode estar relacionado a uma rejeição, porque o produto não tá tão bem elaborado, enfim, tem vários aspectos que culminam aí nesse desperdício. Claro, claro. Porque a gente pode olhar, mas não é nada desprezível dentro do negócio de qualquer um olhar para esse monte de produto, e aí a análise ela é ainda mais crítica quando a gente percebe que
não é muitas vezes, o desperdício não é do produto que eu comprei, que eu recebi na minha porta. Já é um produto manipulado, que já teve valor de mão de obra agregado, energia para armazenar ou para manipular, enfim. Você já agregou custo, ele já saiu mais caro do que você pagou, né? Exatamente. E por isso eu falo que é uma provocação, porque nesse momento vocês que são da parte de suprimento já estão olhando e falando assim, isso é operação, não é necessariamente. Calma, gente, calma que a gente vai chegar na nossa parte. Não é necessariamente a minha parte, não é a minha praia, mas é a provocação que vocês precisam levar, porque, claro, tem uma relação, e aí a gente começa a trazer esses pontos, né? Quais são alguns dos principais desafios que o segmento enfrenta? Bom, mão de obra nós não temos, tá? Mão de obra na refeições coletiva a gente não tem. Graças a Deus o turnover ele é zero, tá? Né? E hoje eu estava conversando até com o Luiz que assim, antes a gente falava em redução da mão de obra, né? Hoje a gente já está falando na disponibilidade da mão de Eu obra. não tenho. E você monta o quadro lá com o mínimo necessário para operar e não consegue preencher. Algumas regiões são mais críticas que outras, mas a realidade, eu acredito que 100% é que muitas vezes o seu próprio cliente compete em mão de obra com você, né? Você tem todo um trabalho de seleção, você capacita a pessoa, ela está lá trabalhando, notam que a pessoa não falta, tem um nível de comprometimento, eles falam, eu quero esse colaborador. Vão lá e pegam o colaborador de você. Então, não é necessariamente uma insatisfação com a empresa onde está trabalhando, oportunidade que surge mas dentro do próprio contexto de o operação. detalhe hoje é que você tem uma equipe de 10. Tem dia que falta 5. Falta 6. Então, essa questão lá atrás era. Lá atrás era. Hoje, a questão da tecnologia, a chegada do equipamento ou de um produto questionado, que é o caso que a gente estava falando, né? E são assuntos que também têm a ver totalmente com a JBS, é exatamente isso. Com esse olhar e com esse viés. Certeza. A gente fala de equipamento, mas tem soluções que estão aí na parte dos insumos e que a gente não vê outro caminho, porque realmente, antes olhava e falava, vamos reduzir mão de obra. A gente tinha até certa cautela em falar isso para não ser visto como uma empresa que está tirando postos de trabalho, mas hoje não é assim. Se você entrar na plataforma de recrutamento de qualquer empresa, você vai ver um monte de vaga aberta que não consegue preencher. E vagas assim de longa data com essa dificuldade. Então a gente está falando realmente, seja na parte dos insumos, seja na parte da tecnologia, a gente está falando de uma medida necessária para você operar minimamente. Mas tem todo o sentido, tá? As margens apertadíssimas do nosso segmento, né? A gente concorre com uma refeição de R$ 15 para um lanche de McDonald's aí, de qualquer companhia, de 50. Então é uma coisa maluca no dia a dia. Né? O baixo rendimento dos insumos, aí eu acho que tem um casamento perfeito aqui, né? Se você olhar preço do quilo, muitas vezes você vai para a proteína in natura e aí você coloca uma mão de obra lá que não necessariamente Se vai você manipular. tiver ela, Se você tiver ela, não vai manipular da melhor forma, você já vai perder ali na toalete da carne, na manipulação, no porcionamento, você já vai perder. Tá? E aí depois na cocção, você pode perder também dependendo da tecnologia que você esteja utilizando. Tá? Uma realidade, turnos, não existe mar de rosas. Se você chegar numa empresa que fala assim, olha, eu tenho 500 refeições, são 450 no almoço e 50 no jantar. Só que essas 50, se você não quiser atender, comprar para uma empresa para atender. Não, você vai ter que atender as 450 e as 50. E as 10 ceias, se tiver 10 ceias também. Vai ter que atender, né? Agora, quanto que custam essas 10 ceias? Quanto que custa de mão de obra as 450 refeições do almoço? A proporção ela é completamente desigual, né? Porque o número de refeições por colaborador é muito diferente nesses estudos. Então, essa ociosidade de mão de obra, ela também onera demais uma operação e um contrato. Muito. A dificuldade de padronização e rastreabilidade do processo, né? Também é uma dificuldade grande. Quando a gente fala em rastreabilidade, a gente está falando em pessoas acompanhando o processo, registrando,
tomando nota e evidenciando o que foi feito. E quando a gente fala em padronização, a gente está falando especificamente da qualidade da mão de obra. E não só de uma pessoa ter constância em fazer aquilo, mas que todas as pessoas que fazem aquilo tenham o mesmo nível de entrega. E aí a gente vai para operações extremas, que em uma mesma planta tem lá 8 cozinhas que servem, e você tem um contrato que até se a decoração da higiene for diferente, você está sujeito a uma multa fiscal em cada um desses restaurantes. Muito SLA, tem sim. Então, vocês são pressionados por isso também. Né? E as margens, como já falou, ninguém trabalha com margem gorda, porque se trabalhar com margem gorda, não trabalha. Não consegue, não vai ser selecionado aí. E aí, o que impede efetivamente as empresas de investir em tecnologia? E aí, não estou falando só da tecnologia que nós comercializamos, mas tecnologia como um todo. Claro que a percepção do alto investimento inicial, como que eu vou diluir isso, como que eu vou recuperar esse investimento. Algo que a gente tem uma responsabilidade grande, que é a subutilização dessa tecnologia. Então, muitas vezes, faz o investimento, mas não foi adequadamente capacitado, não tira o melhor proveito disso. Né? Então, tirar o máximo proveito de qualquer tecnologia que se coloque dentro de uma cozinha é determinante para você enxergar o benefício disso. A comparação direta com os equipamentos convencionais, porque quando você olha para o forno combinado e fala, esse daqui de 10 bandeiras vai custar, sei lá, na média, 40 mil reais, você olha um forno de pedra, o pessoal está acostumado, você fala, com 6 mil reais eu compro esse equipamento aqui, é desigual a comparação, né? Não, eu te falo por experiência própria, tá? Você está fazendo uma inauguração, chegou a lista de investimento no Compras, e aí tá lá um forno de 3, 4 mil reais orçado pela área comercial. Aí, automaticamente, nós que fizemos nutrição, aí você fala, poxa, mas espera lá, será que eles tomaram a decisão com base em quê? Né? Então, eu acho que até dando um spoiler para vocês, logo ali na frente, onde a gente vai dar toda a atenção, é realmente o custo total de tudo que foi feito, tudo que foi economizado para que eu tenha que pensar na tecnologia. Tirando tudo que já falamos de pessoas, que é outra questão. Então, acho que aí entra a grande responsabilidade nossa de compras. Eu não posso apenas pegar e eu vou botar. Chegou um forno lá para mim, de lastros X, Y, Z. Não, pera lá. Eu sempre pensei assim, quantas refeições eu tenho naquela unidade? Quantos funcionários eu vou ter? Eu tenho primeiro turno, segundo turno? Qual o período do almoço? Das 11 às 2? Começa às 9? Você já vai trabalhando aquelas informações para que você pense assim, poxa, né, vou comprar porcionado da JBS, né, Silei? Quer dizer, já para chegar, já para colocar, quer dizer, já tem esse pensamento. Muitas das vezes o comprador fala, não, isso não é responsabilidade minha. Não, pessoal, é nossa sim, faça o diferencial, pega essa responsabilidade, dá uma aula agora, pega essa aula da prática aqui de hoje, dá uma aula para a área comercial, dá uma aula para o pessoal de operações, mostrando o quão benefício é o todo do negócio, não apenas você olhar ali uma informação isolada pela outra, porque aí não, isso aí não faz parte de quem realmente entende de supply. Mas vamos lá, segue lá que a gente tem um slide bem interessante para mostrar sobre isso. Então, nessa questão, é um trabalho árduo realmente que pode parecer um pouco pedante utilizar o termo, mas que educar o cliente é entender que tem reflexo. Você colocar tecnologia ou não colocar a tecnologia, colocar o melhor insumo ou não colocar, reflete no que vai ser servido. Se vai ser sempre servido, se vai ter uma oferta, uma gama, uma diversificação maior ou menor de produtos, né? Tudo isso impacta. E aí, claro, ninguém está sozinho no mercado, né? O que o seu concorrente está fazendo está te afetando. Então, muitas vezes o concorrente fala, eu não invisto em tecnologia, eu ofereço uma refeição real mais barata, um equipamento mais barato. Não adianta olhar no LinkedIn do outro depois e ficar, né, achando que por que que o outro, a grama do outro está verdinha. Então, a responsabilidade também é nossa. Tem esse aspecto. E muitas vezes a tecnologia ela permitiria que você trabalhasse em preço mais competitivo, que é reduzir o desperdício, porque para servir uma per capita pós-produção maior, eu preciso de uma quantidade menor de proteína, enfim. Precisa ser um cálculo amplo, uma análise ampla, porque se for só olhar o preço do equipamento, a prática ela nem conseguiria estar de portas abertas. Tem N equipamentos mais baratos, né?
do que a gente fabrica no mercado. Até forno a lenha, pessoal. Se quiser colocar lenha no seu restaurante, também dá. Então, assim, como principal ponto, eu acho que é, de fato, o que impede é a falta de correlação do ganho operacional com o retorno sobre o investimento, né? Olha-se o investimento, mas não está se olhando qual que é o retorno. E aí, a nossa provocação é justamente que visão que a gente pode ter sobre a tecnologia que desafia esse lugar comum, de olhar e falar, é muito caro, não dá, ou isso daqui é só para determinado porte de empresa ou de contrato, né? A gente conseguir entender que aquele contrato menor, ele também comporta isso, ele também vai trazer um benefício. Um dos pontos, e aí que a prática se preocupa muito, é que a gente vive no contexto da realidade do Brasil. Não adianta falar assim, se eu não vender para o Brasil, eu vendo para todo o resto do mundo. Eu vendo também para o resto do mundo. Mas a minha força realmente é aqui no Brasil. Então, meus produtos precisam fazer sentido para cá. E aí, quando a gente fala em uma oferta adequada à necessidade, não adianta eu colocar um monte de coisa que vai encarecer o equipamento, isso não ser utilizado no dia a dia ou não converter em benefício. Então, atender com um equipamento mais simples, e aí, quando eu falo mais simples, não tem nada de pejorativo nisso. Na verdade, eu estou falando que eu vou tirar tudo aquilo que você não utilizaria. Vou colocar absolutamente tudo que faz diferença na sua operação. Que a gente carrega, por incrível que pareça, pessoal. Se você perguntar hoje dentro da Berk, tem empresas que ela diz que o forno combinado ele é uma inovação, 2025. Desculpa, 2025, né? Nosso presidente puxa muito isso aí, né? O Daniel da Sapori começou isso lá em décadas atrás. Então, hoje, isso a gente já tem que tirar da nossa questão do dia a dia, de que isso é algum tipo de novidade. Não, é uma realidade, né? Porém, uns aderiram de uma forma a entender, colocar em prática, testar, usar, medir, ver a eficiência, e outros olham, não, mas o meu cozinheiro, ele vai apertar aqui o canto, ó, e ele vai jogar água aqui, e aí vai, isso aqui custa X mil reais, por isso eu não posso colocar. E aí fica restrito a não colocar por esse paradigma e outros e outros e outros. O preço caro, ou o painel que vai jogar água, enfim, tem uma série de desculpas que nós não podemos mais dar. Porque se a gente quer buscar essa eficiência, se a gente quer ter um custo e uma qualidade, uma satisfação lá na ponta, passa por esse caminho. Não tem outra alternativa. Exatamente. E aí, assim, outro paradigma é a crença de que se eu coloco um forno combinado, eu estou colocando para que 100% do meu cardápio seja feito por forno combinado. Então, um não basta, tem que colocar dois, três, e aí encarece, né? O investimento ele aumenta demais. Mas você pode ter uma visão meio a meio, né? Se eu fazer do arroz, de repente, em outro equipamento, não preciso ocupar o forno combinado, mas aquilo que tem uma vantagem financeira muito A grande, proteína, eu faço 50% do meu custo, né? eu resolvo o problema. Aquilo que me economiza 95%, 100% de óleo, eu vou fazer no forno combinado. Aquilo que não me traria tanta vantagem, faço no método convencional. E aí você consegue gerar um equilíbrio. A mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, o resfriamento. Eu só vou ter um resfriador na minha operação se eu o tiver. dia que eu tiver um quentil completo, implementado, que 100% das minhas refeições forem atendidas por um quentil. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Você pode ter outros benefícios fazendo uma parte da sua preparação. E aí a gente aborda mais para frente quais esses benefícios parciais. Mas não enxergar como nada, que ou eu produzo meu contrato 100% com quentil, ou eu não tenho resfriador, ou eu produzo 100% no forno combinado, não tenho uma boca de fogão, ou eu não tenho Cozinha do forno futuro, combinado, né? é algo que coloca travas, né? Coloca limites. Tem que tirar essas travas, pessoal. Tem que tirar essas travas. Como a gente já falou, analisar de forma ampla, né? Analisar o investimento, mas analisar também a operação, qual é o impacto operacional que isso traz, que é o que a gente vai buscar fazer aqui, e entender justamente que tão importante quanto o investimento é a disponibilidade da mão de obra hoje. Então, se eu quero gastar mais ou menos com folha, mas entender que
em diversos cenários eu não vou ter. Eu até posso ter orçado 10 pessoas, 15 pessoas, mas eu não vou ter elas. Então, é uma questão diferente. Exatamente. Mas vamos lá, já temos aí um equipamento, foi um lançamento que vocês tiveram na feira, né? Aqui eu acho que é um dos únicos momentos que a gente vai falar de um equipamento específico, porque, como eu falei, o mais importante é a provocação. Exato. Linkado com o que está falando ali no slide anterior, que é uma tecnologia alinhada com a necessidade, na medida da necessidade, de maneira praticamente única, a gente investe numa linha que não é a linha mais cara de equipamento. A gente quer trazer muitos diferenciais para a linha que seria a primeira linha que você vai fazer o investimento de forma combinada. Que legal. A linha C-Max, que ela já é super consolidada no mercado, a gente está trazendo aí uma diferenciação que é agora ter uma tela, você tem uma operação mais fácil, conversa com essa questão da mão de obra, poder chegar ali na tela do equipamento e ter a foto e o nome da receita e saber que vai apertar ali e vai... Pronto, é o básico, né? Em um equipamento que é motivo de orgulho a gente falar que a gente saiu de um painelzinho que tinha os números ali, foi para esse painel e não mudou o preço do equipamento. Porque é o compromisso de realmente entregar nessa linha que ela é acessível ao mercado o máximo possível de tecnologia. Bom, e esse compromisso ele vem junto. Vocês vão ver aí em outras marcas de equipamentos que o equipamento ele atinge 300 graus, desde que seja na linha mais top. Você vai... Não, você colocou numa linha de combate, numa linha operacional, numa linha... que ele vai ter dentro da cozinha. Se eu não coloco os 300 graus ali, eu estou sendo incoerente com esse discurso, porque você vai ter dentro dessa cozinha esse equipamento, ele não traz esse ganho, essa redução de perda de peso na proteína, mas a hora que eu estou te vendendo, eu estou te falando que o equipamento ele tem o benefício dos 300 graus. Então, é a preocupação de que realmente, adquirindo esse equipamento, você tenha essas vantagens. Tem a facilidade operacional, tem o benefício que atingir uma temperatura de 300 graus vai trazer, tem toda a robustez, o equipamento, ele não é nada diferente em construção do meu top. É um equipamento extremamente robusto e preparado para essa condição que o pessoal não é muito cuidadoso, não é cuidadoso. Pensado também para que quando precise de manutenção seja fácil essa manutenção. Então, a construção dele pensa nisso. A manutenção é um gargalo, sabe, Vitor? Para a gente, né? Vocês é uma empresa brasileira e tem uma assistência legal, porque realmente, para nós, não é só um investimento. E depois, no dia a dia, isso aqui faz 300 refeições, 600, 1.000, 2.000, e a coisa pega, entra, tira, põe, joga água, aí o negócio e tal. E a hora que quebra é o gargalo. Então, esse é o ponto-chave. Da gente também tem essa dor, né, pessoal? Acredito que não é uma novidade para você que está aí do outro lado. Fala, meu Deus, quando abre o chamado lá, consertar a placa, isso, aquilo, aonde repor, tem peça rápida, porque eu não posso ficar esperando, Exatamente. né? Porque a partir do momento que eu tenho uma operação voltada para a tecnologia, eu já não vou ter aquele fogão com 10 bocas lá, né, disponível mais, né? Então, isso é importante. Você gera uma dependência, né? Você acaba gerando dependência do equipamento, então é importante ter essa confiabilidade. E aí, mais no final, vou mostrar o que sustenta essa nossa parte de peças, acesso às peças, acesso ao próprio serviço, enfim. Legal. E até mesmo para quem tem uma operação muito grande, tem uma equipe de manutentor, a gente faz capacitação, faz a venda direta de peças para que vocês possam cuidar dos equipamentos a um custo mais baixo, né? Perfeito, perfeito. Porque o nosso GB também é um outro custo que a gente toma muito cuidado, que é as nossas despesas de manutenção. E para coroar toda essa questão do SEMAC, já há alguns anos a gente percebeu que é imprescindível a higienização 100% automática. Então, colocar ali as pastilhas, fazer a lavagem, o equipamento se enxágua, desliga. Com isso, além de você ter menos mão de obra dedicada, você tem uma maior vida útil do equipamento, que para a gente... Fora a segurança do trabalho, né? Fora questões de riscos e tudo mais, produto. Isso refletiu, assim, de maneira muito clara na percepção de qualidade da marca. Então, reforço aí o convite. Para quem conheceu um equipamento da prática, fala, eu tenho um equipamento 10 anos atrás, que não tinha higienização. Não tinha antes, né?
é outra realidade, tá? Não só a parte da higienização, esses features de temperatura, Amadurecimento, velocidade, para que vocês revisitem isso para ter, dos nomes que você falou ali no início, que estão presentes, vários players já utilizam e tenho certeza que já perceberam essa evolução da marca ao longo dos anos, que é um compromisso da empresa de fato. Perfeito. Bom, agora vamos para a parte delicada e desafiadora, né? Tudo bem, a gente está falando de um monte de benefício, mas se paga em uma operação menor, eu acho que esse é o desafio, né? Uma operação grande que tenha lá recursos não ilimitados mais fracos, é certeza. Isso o próprio pessoal da JBS acompanha. Hoje, as refeições coletivas, anteriormente, antes de pandemia, a gente ouvia falar muito de clientes, 10 mil refeições, 15 mil, 3 mil, 5 mil, 4 mil, esses valores, essas indústrias, elas eram todas cheias. A tecnologia está vindo, o cliente também está acompanhando. Então, hoje, nós pegamos uma fatia de mercado, 300, 400, 500 refeições, que é a grande maioria. E nem estou falando de cliente que hoje, uma empresa de alimentação, ela pega até um restaurante de 50 refeições. 50 refeições, eu atendo. Ah, mas é lá no finalzinho de São Paulo, do estado de São Paulo, lá depois de Ribeirão Preto, no meio da terra. A empresa de alimentação, ela vai atender. Ela vai pedir que a JBS leve lá a entrega dela e ela vai querer, vai colocar o investimento lá. Só que aí vem essa dor aqui, que a gente vai falar agora. Mas e aí? Como que eu coloco num contrato de 50, 100, 200, 300? Cabe, não cabe? Ajuda a gente aí. Fala que cabe. Agora a gente vai falar, mas assim, já me coloco à disposição para a gente analisar cenário a cenário. Isso que eu vou mostrar não é uma apresentação que a gente faz para qualquer cliente que sente aqui, é pensado justamente no que vocês podem obter de retorno financeiro na realidade de vocês, porque é muito fácil eu falar, olha, você economiza tanto de energia, não paga energia. A maioria não. É o meu cliente que paga energia. Então não adianta eu trazer para você o ganho energético, você não vai ter. Você pode ter um benefício do ponto de vista de ESG, Vender para o cliente, vender né? para o cliente, mas não vai ter o seu bolso. Você não vai conseguir tirar um centavo do seu custo de refeição por conta da energia. Então, assim, é pensado que essa análise, claro que vai haver outros ganhos, eu não coloquei produto de limpeza, não coloquei custos de mão de obra com a parte de limpeza, enfim, para que seja bem direto e para que seja bem realista, assim. Vamos ver, seja amplamente aplicado. Vamos lá. Vamos pensar o grelhado. Coloquei ali, vamos falar em alcatra, vamos falar em paleta do vidro, né? A Cilei tem uns cortes bacanas ali, a Cilei tem uns cortes milagrosos lá que dá para gente, pra gente conseguir atender a o cliente. tecnologia, né? Processo mecanizado ajuda muito a você ter um produto aí com uma textura mais adequada ao consumo, mesmo sendo um corte menos novo. Mas a gente faz uma análise aqui para um restaurante de 300 refeições. Ok. E aí a gente, pensando aí num per capita pós-cocção de 120 gramas. Per capita pós-cocção, ok? Aí que vai fazer realmente essa diferença na questão da proteína. Se a gente for olhar a parte do óleo, comparar com uma chapa, a gente já tem uma economia aí de R$ 11 na produção dos grelhados. Aí, claro, a gente está falando de... Mas se a gente falasse na questão do óleo, se aplicaria a qualquer grelhado que fosse feito, né? Suíno, frango, tudo isso seria aplicado. Então, a gente tem uma redução aí de R$ 11,70 por produção aí para essa quantidade de pessoas. Mão de obra também a gente tem uma redução, além do ganho de segurança, de padronização, enfim, mas o processo é muito mais rápido. A chefe Gabriela ela vai fazer ali no forno o processo de colocar os filés dentro do equipamento. Se você quiser mostrar. Tá? Os filés eles já estão todos expostos aqui sobre uma grelha. Aqui a gente fez por uma quantidade de pessoas que está aqui, mas você poderia dar cheira dessa grelha. O equipamento pré-aquecido. E aí leva para dentro do equipamento, faz a sobreposição à grelha aquecida. Isso é a carga
de um nível, né? Em forno de 10, a gente teria 5 níveis desse. A partir desse momento, a próxima manipulação é o quê? Para retirar o fruto pronto. Você imagina o quanto que é? Se você carrega ali a média desses filés a 67 gramas, a gente estaria falando aqui basicamente 12 filés por GI. Ao invés de expor filé a filé sobre a chapa, ele colocar de uma vez ali dentro, é muito mais rápido esse processo. Um ponto, ô, Vitor, que isso pega muito para a gente é o seguinte: quando você pega uma cozinha, olha o trabalho que ele fez agora de, né, operacionalizar. E quando não tem essa tecnologia, o processo geral da cozinha ele fica muito pesado. Então, aí começa a entrar o quê? O cansaço físico do colaborador, começa a entrar as questões de dores no corpo, afastamento. Isso é que eu estou te falando, coisa do dia a dia. Então, eu vejo muito hoje, quando a gente olha para isso, nem tanto a questão, óbvio, o custo a gente já vai continuar falando, mas tem muito, a gente acaba gerando muito problema na equipe e que vai gerar afastamento, que vai gerar absenteísmo, que vai gerar turnover, exatamente porque teve que pegar o produto, teve que porcionar, tal. Ó, depois eu tive que pegar, colocar na chapa, aí espirrou o óleo, queimou minha mão. Aí, enfim, então tem muita coisa que quando o comprador ele está na mesa negociando a tecnologia ou discutindo, só quem vive a operação. Eu tenho, assim, né, o grato prazer de falar, porque primeiro que a gente vende operações, né? A gente nasceu na operação. E segundo que a gente vive no dia a dia também, lá dentro, visitando, conhecendo e vendo o quanto alivia a operação. Deixa tudo mais limpo, tudo mais fácil. Eu gasto menos com limpeza, eu tenho menos gente circulando, eu tenho a eficiência de uma cozinha, quando ela tem algo de tecnologia de vocês e quando ela não tem, é totalmente diferente. E isso reflete lá nos indicadores de outra área que não é a nossa. Aí você pode falar, Luiz, mas a gente está aqui numa reunião de supply, não numa reunião de RH. Meu amigo, a empresa é uma só. Se ela não tiver o resultado final bom, que passa por compras, passa pelo RH, o resultado é um só. E você colocou um ponto, Luiz, assim, da penalização interna, né? Mas a gente sabe muito bem que, em uma grande parte dos casos, a penalização é para o cliente final. Depois de pronto. Porque eu vou dar um exemplo real. Assim como você vem na operação, você, como nutricionista, eu venho de outra vertente que eu era chefe de cozinha. E eu assumi a cozinha de um hospital aqui em São Paulo e eu olhava para os cardápios que vinham da nutricionista de produção, ela fazia. Eu olhava para os cardápios e falava, gente, mas vocês servem nunca um grelhado? Ela falou, não, a gente não serve, porque se eu colocar grelhado, os cozinheiros não cantam. Eles não vêm fazer. E era verdade. Era a realidade. Só que como eu via, ele fazia, mas ele pode colocar. Uma vez, o cozinheiro no cano. Duas vezes no cano. Três vezes ele já fala, não, agora eu vou ser suspenso, eu não vou mais ao cano, vou ter que fazer grelhado, né? Mas você falou, essa penalização interna. O cara, ele não queria fazer, porque era o processo da chapa. Ó, a chefe Gabriela está tirando ali, enquanto a gente for falando, ela está tirando os grelhados, eles vão só virar para mostrar para a câmera o resultado, né? Em termos de acabamento, quanto agrega e o processo extremamente simplificado, se a gente for comparar com a chapa. Eu sei aqui na frente da câmera, né? Só para a gente mostrar antes. Então, assim, a gente consegue, com esse nível de trabalho, atingir um resultado. Minutinhos, né? 3 minutos? 3 minutos. 3 minutos padronizado. Então, isso é um pouco maior do que a gente está falando aqui. Demoraria 3 minutos de uma gravatura menor, a quantidade da carga completa. É o que a gente tem aí de história de outras cozinhas. Mas você vê que a população que consumia os produtos lá nesse hospital para trabalhar, ela estava sendo penalizada. Porque ela não podia consumir um Ela não produto. tinha variedade, ela não recebia variedade, ela tinha um cardápio monótono. Por quê? Porque o cara não queria fazer na chapa. Vai aparecer isso na pesquisa do NPS do cliente. Exatamente. Bom, voltando para o caso do nosso grelhado, a gente tem aqui uma economia para esse processo em termos de mão de obra, falando em R$ 21,78. E na diferença da proteína, aí o pessoal da JBS não fica bravo comigo que eu estou dando uma solução para comprar menos proteína.
Mas, assim, o comprar menos proteína, vocês sabem perfeitamente que permite que eles comprem uma proteína de melhor qualidade, de maior valor agregado, né? Então, o objetivo é esse. O objetivo é a gente se ajudar para que o nível da cozinha ele seja elevado como um todo, né? A eficiência da operação seja elevada como um todo. Estamos só falando que a tecnologia agora ela agradou o cliente, que ele pode ter uma variedade de preparação diferente lá na rampa, né? Que ele já estava restrito, porque a operação não consegue ligar, né? Eu já tive todos esses ganhos que você me falou aqui, desde, né, a questão da mão de obra, o tempo, a limpeza, óleo, né? Tem toda uma questão de saudabilidade aí também, que a gente pode Sim. falar também, né, sobre isso, né? Então, a empresa conseguiu ter um ganho, eu consegui fechar o meu custo dentro da meta. Eu tive uma operação que trabalhou aqui na operação, uma equipe mais leve, processos mais seguros, com menos riscos trabalhistas. Ou seja, né, a gente começa a enxergar que realmente faz sentido, né? Exatamente. Bom, depois a gente vai fazer um resumo desses custos. Batata pré-frita. Bom, isso daqui não precisa nem falar, né? JBS tem, né, Silvei? Então tá bom. A gente traz esse case aqui, só para que fique claro, aqui nesses números, eu não estou considerando o quanto você usa de óleo para encher a fritadeira. Eu estou fingindo que não existe isso, tá? Eu estou falando só para dar essa quantidade, o quanto essa batata absorve de óleo, né? Porque a batata absorve um percentual, o empanado ele absorve outro, então você tem consumo de óleo por absorção, não só por saturação desse óleo. Tá? Então, aqui E só nem vou te falar que ele fica lá 15 dias, depois o pessoal de qualidade descobre que não fez a. Não olhou o tempo, não filtrou, não trocou, não reabasteceu, ficou murcha, ficou com gosto de. Enfim, tem esses detalhes. Aqui a apresentação a gente compartilha, não há problema algum, então não precisamos nos ater aos números, efetivamente. Não, depois eles olham com calma a A gente está apresentação. falando aqui em R$ 17 de óleo e mais R$ 10 de mão de obra para essa preparação. Para os nuggets, é comum, eu coloquei nuggets, pode ser um steak ou qualquer outro empanado. Embutido, né? E o empanado ele tem uma boa aceitação, porém, operacionalmente, é caótico. Ótimo. E tem uma absorção maior de óleo, né? Até 15%, eu usei 10 aqui, para não falar que a gente está sendo tendencioso. Tá subestimando. Né? Aí aqui a gente está falando que em R$ 22 de óleo, mais R$ 7 correspondentes ao de óleo. Lembrando, eu não coloquei nessa conta aqui os 30 óleos de uma fritadeira boa, né? Que tem carga térmica suficiente aí para tocar essa operação. E aqui, outro processo que é particularmente aplicável, muito aplicável para operações menores, que é quando a gente fala na parte da proteína assada, você fazer a produção noturna. Por que é particularmente muito aplicável a operações menores? Primeiro, por conta do volume que vai ser produzido, que não é tão grande. Segundo, porque você costuma ter nessas operações um período ocioso, que permita que o forno funcione lá por 8 horas ininterruptas, se você não tem um turno de serviço. Então, você consegue produzir de maneira lenta na produção noturna. Qual que é a vantagem dessa produção noturna? Basicamente, você vai trabalhar uma temperatura mais baixa, pela temperatura mais baixa, você vai ter um rendimento maior. Para ter um rendimento maior, você precisa de menos carne na curva. Aqui eu estou vendo agora que o ícone está errado, não é óleo, né? A gente está fazendo aqui uma diferença daquele método tradicional, o pessoal joga a carne para cozinhar, depois passa pelo forno, depois fatia, passa pelo forno, a gente fazer o processo de cocção noturna. A gente tem um rendimento muito maior que resulta para essa preparação aí de 300 porções, numa diferença de 12 quilos da proteína in natura. E a redução aí de mão de obra de 27,50 em termos de manipulação. E aí a gente vem... Ô, Vitor, dá licença, eu vou deixar eles um pouquinho à vontade agora em casa. À vontade. O Júnior, filma aqui. Ó, pessoal, vocês não vieram aqui, né? Vocês estão ocupados, né? Vocês não conseguiram vir, mas olha, a gente vai degustar aqui de uma carninha aqui feita num ponto maravilhoso aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Então, ó, fiquem com vontade.
Pode continuar, Vitor. A gente fez um quadro resumo aqui. A chefe Gabriela ela vai também colocar para preparar seria empanado. Aqui a gente vai fazer um bolinho de costela, chefe. Um bolinho de costela. Então, a costela que passa por uma cocção noturna, a gente depois desfia essa costela, faz um bolinho. Mas, claro, é para ilustrar a operação do empanado, né? Ela vai fazer essa preparação também sem a imersão, então, um processo muito mais seguro, sendo feito no forno combinado. Aqui a gente tem um quadro resumo desses benefícios econômicos, item a item. Se a gente considerar para essa quantidade de pessoas, de 300 refeições, a gente considerar a incidência de uma vez por semana, aí pode ser não exatamente dessas preparações, mas preparações parecidas, né? Um empanado, uma fritura de menor absorção, um colchão duro e um grelhado, a gente chega aí a uma economia semanal de R$ 624 só direcionada a isso. A chefe Gabriela vai mostrar aqui. Está aparecendo aí? Então, aqui os bolinhos de costela, eles vão para o forno nesse acessório. Enquanto ela faz o preparo, a gente vai falando do nosso resumo. A gente está falando aqui em R$ 624 por semana, considerando que a incidência de uma dessas preparações semanalmente. E aí a gente tem que olhar para o investimento, né? Olhando para o investimento, vamos falar de um Semax Evo, que é esse nosso lançamento, 10 GNs, a um custo médio aí de R$ 40.000, o equipamento, versus os outros equipamentos necessários para fazer essas preparações. Aí a gente, claro, vamos pegar equipamentos de qualidade como referência, porque aquela performance também é pautada em equipamentos que consigam trazer uma qualidade em termos de produtividade, de tempo de fritura, de tempo de grelhado. A gente teria aí uma estimativa de R$ 17.000 de investimento entre uma fritadeira, uma chapa e um forno convencional. Aí eu acho importante frisar que, assim, a gente não considerou o óleo da cuba da fritadeira. É claro que se a gente quisesse tirar o maior proveito possível desse óleo, a gente precisaria ainda comprar um filtro para tratar desse óleo, né? Para aumentar a vida útil. Senão, esse óleo também tem uma vida útil limitada e você tem um custo ainda maior. Mas, considerando esse cenário, a gente tem uma diferença de investimento de R$ 23.000. Se a gente trouxesse R$ 624 semanais de redução de custo, a gente está falando basicamente em 8 meses e meio para recuperar essa diferença dos R$ 23.000. E é claro, depois o equipamento ele não se acaba em 8 meses e meio. Você faz um contrato que de 24, 36 meses. Durante todo o outro tempo que falta até o final desse contrato, você está tendo esse ganho financeiro que uma chapa não te traria, uma fritadeira não te traria, forno convencional não te traria, né? Então é importante a gente ver que mesmo com uma operação de 300 refeições e focando única e exclusivamente nessas preparações que não são as únicas que você vai ter, Mas selecionou algumas, né? e com uma incidência baixa, você já tem benefício, né? Que se paga em um curto espaço de tempo. Então, aqui fica essa observação de que várias outras comparações que você poderia fazer. Claro, o potencial de produção do forno, ele não seria consumido durante uma operação real em uma semana só por essas preparações. Não, tem muitas outras preparações, né? É que a gente não quer chover no molhado, a gente quer justamente fazer a provocação de olhar para aquilo que traz. E pode parecer que você está prometendo muita coisa, mas é para poder vender. Não, na verdade, é o contrário. Na verdade, isso é o básico. Sim. Se paga, está provado que se paga. Agora, se eu, dentro da minha expertise, junto, o comprador, o pessoal de planejamento de cardápio, com as incidências, com as preparações, com os chefes, que praticamente toda cozinha tem um chefe, chamou esse pessoal e colocou isso em prática, com certeza o ganho vai duplicar, vai triplicar. Mas isso tem que ser feito. E isso não é a prática que vai mandar alguém lá
vai cair de paraquedas e vai fazer isso para você amanhã. Aí, bem, né? Não é automático. Isso precisa também da nossa movimentação interna, de vir até aqui ver pessoalmente, de levar um deles até aí, até a sua unidade, para poder provocar, ver isso, quebrar os paradigmas que foram colocados aqui, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí a gente traz outras vantagens que foram combinadas, vai trazer para a operação, não necessariamente ligados a esses produtos que foram feitos, mas redução do consumo de energia, que muitas vezes vai se traduzir numa questão de ESG, vocês, né, para vocês promoverem para o cliente de vocês, redução dos gastos com produto de limpeza. A gente tem caso real de cliente que utilizava, para um forno de 40, meio galão de grease cutter para fazer uma higienização. Ele troca esse meio galão É um produto caríssimo, na né? época era R$ 500. Ou seja, era R$ 250 uma lavagem. Ele hoje faz essa higienização com 6 pastilhas. Se você for ver, ele vai dar um custo de R$ 36 em média. É uma diferença. Fora, o cozinheiro se paramentava, colocava capa, colocava naquele pulverizador costal para pulverizar o forno. Então, tinha toda essa operação e a diferença que você tem em mão de obra e produto de limpeza, além da eficiência. A higienização automática é muito mais eficiente que aquela que era feita. A padronização e garantia dos resultados, preparo simultâneo para esses alimentos. Então, quando a gente fala em uma operação pequena, não necessariamente você vai fazer 10 genes de um determinado nível. Vai servir uma salada, por exemplo, você pode conciliar bandejas diferentes com preparos distintos, utilizando o mesmo tempo, o mesmo espaço físico e ganhando em produtividade. A rastreabilidade, os fornos eles têm o controle HACCP, então você pode, não necessariamente quando houver algum problema, mas a responsável pela unidade ela pode auditar a utilização do forno. Será que o cozinheiro fez no período noturno, que não tem ninguém ali acompanhando, ele fez exatamente daquela forma, ele regenerou o alimento até a temperatura de segurança indicada? Quando tem uma sonda, vai medir, vai registrar, com isso você consegue você consegue auditar ali, né? Maior segurança para os operadores, todos esses aspectos que a gente falou, e o cumprimento de metas ESG, que podem ser da empresa ou do seu contratante. E aí a gente traz a outra provocação, que eu já comecei falando do resfriador, né? O resfriador, quando eu falo que não precisa ser tudo ou nada, ele traz diversos benefícios, todo mundo com certeza, quando a gente olha aquele índice de desperdício, está falando também que foi produzido e não foi consumido. Então, por que não fazer o resfriamento daquela quantidade que diariamente está sujeita a desperdício? Produzir, você vai ter que produzir. Resfria isso, e se você precisar, você regenera. Se não precisar, você deixa armazenado para o próximo turno, quem sabe. E aí você vai entrando também com o ganho em padronização entre os turnos. Você pode ter toda a força de produção no turno de maior movimento, deixar tudo pré-produzido. Hoje a nossa fábrica não opera assim. Tá? O nosso turno noturno, porque aí você é muito menor do que você concentra isso no almoço, depois você tem o resfriador, você consegue ter isso já praticamente tudo pronto para o jantar. A nossa fábrica ela tem 700, 800 refeições diárias, só que ela tem uma cozinha que foi dimensionada para 250 refeições. Então, a gente precisa se valer de tecnologia para isso e o consumo de jantar e ceia é muito menor. É produzido tudo durante o almoço, resfriado, armazenado e regenerado para esses turnos. Então, já se tudo a benefício disso dessa forma. E aí, claro, entra um aspecto que a mão de obra que você tem para servir essas refeições à noite, ela não precisa ser tão capacitada, tão qualificada. E aí, ou você reduz a quantidade, ou você faz um downgrade de carga, né? Não precisa ser um cozinheiro, pode ser um habitante, e ele consegue fazer essa utilização, entregando o mesmo padrão de qualidade do almoço. Legal. Muito bom. E aí, se a gente falasse só no benefício
do ajudante de cozinha, reduzir um ajudante de cozinha, por exemplo, seria um evento um pouco mais longo, de 21 meses, mas com a garantia também, como eu falei, você garantir a segurança do processo, está falando aí em uma salada cozida, sobremesa, enfim, você garante, portanto, do controle interno desse produto, né? E tem todo esse ganho que você pode ter de reduzir o desperdício daquilo que, no final do plantão, acaba ficando um excedente que ou você serve para o colaborador, enfim, você dá uma outra destinação, mas que não foi pago tal e qual aquilo que foi calculado. A chefe Gabriela está trazendo aqui os bolinhos que foram feitos, eles têm um pouco de óleo na farinha do empanamento, mas não tem imersão, é muito distante do que seria o consumo de óleo Até numa para ficar com fritadeira. sabor característico. Sim, sim, dá um aspecto de fritura, leva de óleo. Outros ganhos do resfriamento rápido. Como eu falei, eu utilizo o tempo na produção de sobremesa e outros preparos resfriados, como as saladas cozidas, cumprindo a legislação sanitária, né? Garante a segurança dos alimentos, porque esse processo cumpre um tempo determinado, permite otimizar a utilização de matérias-primas de maior valor agregado e baixo volume de utilização. Então, é comum ter um refeitório para uma diretoria, ou quando é um hospital, ter um refeitório só para os médicos, um conforto médico, algo do tipo. Você compra uma matéria-prima em uma peça maior e consome para uma população pequena. Então, você consegue tratar isso, congelar ou resfriar adequadamente para consumir em um momento posterior. E reduz os transtornos de contratação de uma mão de obra mais difícil ou até mesmo indisponível. E para finalizar, agora sim falar um pouquinho da empresa, nossa fábrica está em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Nós temos 10 concessionários espalhados pelo Brasil, 12 centros de distribuição de peças, 660 técnicos especializados, credenciados para prestar o serviço de pós-venda. Aqui eu estou colocando quais são os nossos espaços, então você pode ver que a gente tem uma abrangência aí nacional em termos de espaços como esses, que podem ser utilizados para capacitação, podem ser utilizados para testes, para treinamentos das equipes e para futuros encontros. Está aberto também, fica o convite. Fica uma dica aí, fica uma dica, pessoal. Vocês convida o chefe, convida seu chefe, convida o chefe que eu digo, o instrutor, convida o pessoal de qualidade, monta ali um pessoal de planejamento, o pessoal que cuida de operações, leva, faz um. Olha que bacana que ficou aí, pessoal. Olha que ficou muito, muito, muito legal aí, hein? Ficou muito, muito bacana aí, ó. Em casa aí, ó, que legal. Vocês estão aí vendo aí. Pessoal, convida para quê, pessoal? Porque uma coisa é o que nós estamos aqui em 1 hora e meia para entregar os flashes, os insights, mas outra coisa é quando você pega esse pessoal e vocês vêm para dentro. Vocês tiram um dia, tiram uma manhã, né? O tempo é muito escasso, mas tira uma manhã, vai até uma dessas unidades, vai até Campinas, vai até Belo Horizonte, o pessoal da Lacerda que está aí. Enfim, cada time leva lá, senta, discute, tira os paradigmas, discute as dores que a gente provocou aqui. Não deixa na extensão apenas dessa reunião. Ah, eu peguei um PDF lá, eu vi, é legal. Não, não é legal. Legal é a continuação daquilo que está sendo feito e provocado aqui. Ó, vem cá, Vitor, vamos discutir isso aqui na empresa. Senta aqui, vamos lá, vamos marcar. Não, eu quero ver aqui na unidade, eu quero testar. Eu tenho fornos práticas já na minha unidade. Traz o chefe aqui na minha unidade, deixa eu ver como funciona. Quer dizer, é diferente você ter esse movimento, porque aí você vai ter uma segurança melhor. Porque fazer um investimento de 40 mil, 60 mil, 80 mil, vai ser um mínimo de detalhes, porque você já vai ter garantido que operacionalmente a qualidade aprovou, o chefe, a cozinheira sua de 20 anos de cozinha, ela falou que ela vai agora trabalhar com forno, ela entendeu que não é difícil, ela apertou os botãozinhos ali, tal. É isso que tem que ser feito. Eu acho que sair um pouco da bolha, sair um pouco daquele quadradinho e se movimentar, para que isso tudo que nós estamos falando, que já acontece, porque não é que aqui é uma venda de algo, não, isso acontece. Bom, os concorrentes estão conseguindo permanecer com seus preços de 12, 13, 15, 20 reais, por quê? Porque eles estão aplicando tudo isso que nós estamos falando. Ah, mas a minha eu não consigo. É porque você não está conseguindo. Ah, mas por que eu não consigo? Porque não há uma movimentação, porque não é automático, né? Então, a colocação de vocês de estado
à disposição para isso, essa provocação, ela tem esse insight, né, Vitor? Exatamente. E por isso, eu reforço que estamos à disposição para discutir caso a caso. Estou deixando meu contato aqui. Agradeço toda essa a disponibilidade, da atenção, e mais do que isso, né? Eu acho que, como você falou, é um começo, né? É uma provocação de fato. Está feito um convite para que ou faça um contato para entender a nossa linha, entender o benefício que pode trazer a sua realidade, para fazer uma visita em um dos nossos espaços e para a gente entender uma solução na medida da necessidade de vocês. Cada cozinha, de cada empresa, né? Não é nada. Ah, É pasteurizado, falar assim, olha, é a mesma coisa para todo mundo tira o mesmo benefício. Não, cada um vai tirar um benefício, cada realidade, cada característica de contrato vai tirar um benefício. Pode ser que você tenha lá contratualmente que você tenha uma quantidade X de colaboradores, você não vai conseguir tirar uma pessoa. Ou até mesmo foi colocado lá que é obrigatório ter também, Sim. né? Mas assim, Vitor, a gente não encerrou ainda, viu, pessoal? A gente só está aqui nesse momento de vocês entenderem que a provocação dos custos para você, comprador, quando eu domino isso, quando eu entendo isso, eu tenho como discutir e aprovar o investimento para o meu diretor. Levar algo para ele que realmente ele saiba, poxa, eu não estou aleatoriamente comprando algo de 40 mil reais. Não, eu estou falando com uma empresa brasileira, eu estou falando com uma empresa que tem assistência, eu estou falando com chefes que podem vir aqui fazer isso comigo, eu estou falando de venda de SG, eu estou falando de redução de turnover, redução de absenteísmo. E mais uma vez, o pensamento, ele tem que ter um mindset aí, no caso, 360. Não pode ser o pensamento, eu comprei 40 mil, 39 mil ou 41 mil. Ah, comprei bem, save de R$ 1.000 porque eu paguei. Não. Ah, de 40 eu comprei um de lastro de 6 mil. Então, olha só, olha como que eu sou um bom comprador. Não, não é essa análise. Quanto que isso faz você gastar mais no Porque dia a dia? a eficiência. Proteína, Até para que você, comprador, nós possamos mostrar para a nossa empresa o quanto a gente é importante, o quanto a gente é estratégico para o negócio. Porque eu tenho, além de comprar ali a proteína da JBS, que no caso, nós estamos falando aqui, que é o preço per capita do produto, mas depois que ele vai para dentro da cozinha, o que eu faço? Como que eu faço ele? Como que eu executo ele? Como que eu suprimentos, eu tenho a ver com a pesquisa de NPS lá, o colaborador, na hora que ele avalia se o meu almoço, se a minha preparação ela tá boa ou ruim, passou por mim. Ah, não, eu não tenho. Não, nós temos responsabilidade sim, porque quando eu conheço todas essas etapas do processo, eu pego essas provocações, trabalho essas provocações, ajudo a minha empresa a investir nisso, eu acabo tendo todo esse resultado. Um cliente fidelizado, um custo dentro da minha operação, dentro, um bife padronizado, com fornecedores, a cadeia toda, né? Então, acho que é muito legal a gente passar por tudo isso, mas a gente não finalizou ainda não. Eu vou deixar o pessoal rapidamente da JBS falar. Você vai voltar aqui, se algum chefe quiser fazer alguma... Né? As meninas aí, os chefes, obrigado aí, estava maravilhoso. Se quiserem depois falar um pouquinho também, tá? Beleza. Pessoal, fiquem aí, que a gente já vai voltar aqui com o nosso amigo Vitor aqui. Deixa eu chamar agora, pessoal, a Cirlei. Normalmente a Cirlei, ela está com a gente nos eventos. Ó, para vocês ficarem, inclusive, aí, já com uma pulguinha atrás da orelha. Cirlei está tá promovendo aí de levar a gente. Seja bem-vinda, Cirlei. Quem não conhece, né, pessoal? Não preciso nem apresentar, né, gente? Eu acho que não tem nenhum comprador aí que não conheça, mas deixa eu já apresentar a Cirlei aqui para vocês, pessoal, porque assim, nós estamos, como sempre, né? A Berg está sempre próximo da JBS, pensando aí no Innovation Way, visitar a planta. Porém, a gente também tem trabalhado que eles têm soluções lá dentro todo, né? Então, a gente trouxe a Cirlei hoje aqui com outra finalidade, mas falando de inovação, falando de produto, falando de parceria. A gente abrimos esse espaço, obrigado até a prática, por abrir esse tempinho aqui para vocês, para trazer aí inovação. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Várias vezes. E a gente está com bastante coisa aí para até o final do ano, né, Luiz? Então, surpresas boas. Mas hoje eu vim aqui para falar de uma novidade.
a Friboi se reinventou, né? Nós vamos chegar aí esse ano com kit festa para as empresas presentear os colaboradores, né? Numa época que nossos colaboradores precisam ser tratados diferente pela falta de mão de obra. Então, assim, a gente vem com essa novidade e em parceria com a BEF, a gente fez até vou dar um spoiler na carteira do Guilherme, mas uma novidade em parceria com a BEF para que as empresas possam presentear seus colaboradores. E logo depois também nós vamos trazer aqui o Bruno, que é da JBS, de uma divisão ambiental. Vai falar também uma novidade que está entrando aí no mercado de refeições coletivas e vai ser um prazer a gente ver a apresentação dele e ver a novidade. Então, eu vou passar para o Guilherme e ele vai mostrar para nós a novidade que a Friboi trouxe para as empresas. Silei, você sabe que funciona assim. Agora, né, já está pensando já em dezembro, e sempre é aquela coisa tradicional. Ah, eu vou comprar uma cesta básica, eu vou colocar um vinho, né? Então, eu acho que quando vocês comentaram sobre isso, eu fiquei super, assim, entusiasmado, porque, caramba, né? Que ideia da hora, que bacana. Sair daquele trivial, sair daquela... e vir já com uma ideia diferente, o colaborador não está esperando, né? Talvez ele está esperando aquela caixinha pequenininha, né? Que é cheia de amendoim, né? Kit churrasco, né? É diferente. Final de ano. Olha que bacana, né? Muito Foi uma legal. inovação, assim, eles vão mostrar, o Guilherme vai mostrar um pouquinho, mas, gente, foi feita uma pesquisa e mostra que o consumidor brasileiro espera o churrasco. Mesmo Brasileiro. no final de ano, assim, tem churrasco. Então, vem aí, Guilherme, mostrar pra gente um pouquinho dessa novidade. Seja bem-vindo, Gente, um Guilherme. abração, viu? Pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade Seja aqui. bem-vindo, tá? Eu sou o Guilherme, do marketing da Friboi, e vim aqui trazer com você uma ótima novidade aí para o final de ano, né? Todo mundo esperando coisas novas, coisas diferentes. Então, por que que a gente fazer mais do mesmo, né? Já que a gente está falando tanto de inovação, coisas legais aqui nesse encontro. Então, a gente está trazendo aí basicamente em primeira mão, né? Acho que esse é o primeiro evento oficial que a gente apresenta essa solução. Que são os nossos kits natalinos. Então, a JBS, né, a Friboi especificamente, com a nossa marca Maturata, aí, que é referência em churrasco, tá, pessoal? A gente está trazendo novidades aí para o mercado, e aí a gente falou muito disso de mudar, né, de fazer diferente. Então, essa é a nossa provocação, que o nosso final de ano, nossas celebrações sejam diferentes, né? Então, vou colocar um videozinho aqui para vocês para passar, vou tentar colocar para vocês darem uma olhadinha. Vamos dar o play aqui, ó. Não sei se Ano está- acabando, aquela receita de sempre. Não, esse ano vai ser diferente. Celebre o fim de ano com um churrasco especial. Maturata Celebra. É churrasco bom. Vamos de novo? Aproveita que é curtinha. Se quiser, dá para passar várias vezes aí. Mas a ideia é essa, né, pessoal? A gente tem mais vídeo pro final, não tem problema, a gente passa de novo lá. Só para reforçar aquilo que a Cindy já falou, né? Então a gente fez todo esse trabalho aí de pesquisa, né? Para entender o que os colaboradores e o pessoal está buscando no final do ano, né? Então a gente já está vendo que o churrasco já é a maior ocasião de consumo no Natal, tá? Então já superou o consumo de suínos, já superou o consumo de aves. Então o churrasco já é parte da realidade do final de ano, né? Então, dando aquela ceia mais tradicional, as famílias estão menores também, né? Então, a gente tem todo esse movimento e o churrasco está ganhando cada vez mais protagonismo, aí principalmente nos natais, né? E aí, quando a gente vai para o ano novo, isso aí, né, na verdade, assim, explode. 50% dos lares brasileiros já fazem churrasco no ano novo. Então, o que já era forte no Natal, no ano novo, a gente, né, faz isso mais exponencial ainda, né? Então, e também todas as datas entre Natal e Ano Novo, né? Isso tudo é muito relevante. Todo, assim, é o que eu falo, do dia 15 para frente, até o final do verão, todo dia é dia de fazer churrasco. Então, por isso que a gente traz essa novidade, né? E como a gente comentou, a Maturata é referência em churrasco. As pesquisas apontam aí a marca da JBS que mais investe nessa vertente aí, nessa frente de churrasco e é referência aí de churrasco de qualidade, tá? Então, pensando nisso, a gente traz aí
um kit festa, tá? Então, um kit inovador nessa parte de kits de churrasco, né? Então, a gente sabe que é um mercado que há muitos anos trabalha com kit de aves ou suínos, né? Então, a gente traz aí uma novidade. Então, se o mercado quer churrasco, por que que todo ano tem que ser kit de aves ou de churrasco? Vamos mudar um pouco, né? Vamos mudar. A ave não tá cabendo nem no freezer, né, da galera, às vezes, né? Então, o churrasco aí, tenho certeza que não vai nem pro freezer, já vai direto no mesmo time, tá? Então, a gente trouxe 3 opções de kits, tá? Então, é um kit pequeno, um kit médio e um kit grande, tá? E todos eles aí com sortimento aí de produtos da marca Maturata, produto 100% bovino, como a gente fala, né? Então, fala muito do custo do bovino e tudo mais, as pessoas valorizam o bovino, né? Então, nada melhor que presentear com a proteína que tem maior valor agregado, né? Então, nessa época tão importante. Então, esse é um kit partilhar, serve de 6 a 7 pessoas. Então, com bife ancho, 2 steaks de bife de chorizo, uma linguiça de costela 100% bovina também, novidade no mercado. E também o pão de alho maturata também, né, completando. Então, por que que a gente está falando de carne, linguiça e pão de alho? A gente fez pesquisa também para entender o consumidor. Não foi aleatório, né? Não, essa trinca aí é muito importante aí para o churrasco do brasileiro, tá? Dá até fome agora, pessoal. Então, essa hora, né? A hora boa de vender comida é agora, né? Tá todo mundo com fome. E o kit Encantar, então, o nosso kit de tamanho médio, serve de 9 a 10 pessoas. Então, uma peça de contrafilé, o cupim maturata já fatiado, então uma preparação mais rápida, né? Então, você não precisa de uma preparação tão lenta do cupim, ele já vem em fatias, você consegue finalizar. Então, você tem todo o sabor do cupim e a velocidade do preparo. 2 steaks de ancho, né? Então, o produto já vem cortado. Estamos falando muito, né? De padronização, de praticidade ali nos preparos. Então, o produto já vem cortado. Se sua faca não está bem afiada, não tem problema, a gente já corta tudo para você. A linguiça de costela e pão de alho estão em todos os kits. E essa é a nossa estrela aqui, o kit celebrar, tá? Então, o kit que a gente tem, o principal item de desejo, que hoje em dia está virando um presente, né? Você ganhar uma picanha de alguém é um presente, certo? Então, o kit tem picanha maturata, assado de tiras, que tem toda a questão do sabor da costela, também pensado, já porcionado para facilitar o preparo. Um steak de ancho, um steak de chorizo. Então, a pessoa aí tem uma variedade aí de 4 cortes diferentes, né, dentro do kit. A linguiça e o pão de alho, tá? Então, a nossa distribuição aqui é um projeto, realmente um piloto, tá, pessoal? Então, vai ser super restrito. Então, a gente tem uma quantidade limitada. Então, por hora, nós estamos começando aí para distribuição dentro do estado de São Paulo. Então, nossos amigos de outros estados aí, a partir do ano que vem, vão estar sendo contemplados, tá? Uma venda com foco corporativo, tá? Então, para a gente presenciar, um pedido mínimo aí por uma questão de logística de 100 kits, mas estamos conversando aí, né? Se vocês puderem entrar em contato, a gente pode conversar aí também de um pouquinho menos, né? Então, falando também da disponibilidade limitada, então a gente está falando aí de um volume que pouquíssimos colaboradores vão ter nesse ano acesso a esse kit, então você pode até trabalhar como um diferencial, né? Porque realmente não vai ser um kit que todo mundo vai receber. E as entregas aí a gente está focando em dezembro, a gente sabe que tem algumas empresas, tem festas, né? De entrega e tudo mais, tá? E para esse evento especial, a gente está falando, né, de uma condição especial. Então, preparem os celulares, anotem aí, que a gente vai disponibilizar com de R$ 10 de desconto por kit, tá? Que a gente sabe que é super relevante, né? R$ 10 por qualquer operação aí é super relevante, tá? Então, vocês podem utilizar aí o cupom ABERC10, vocês vão ganhar um desconto de R$ 10 por kit, independente do kit que vocês escolher, tá? Então, os preços e as condições a gente vai pedir para vocês entrarem em contato também. A gente vai, junto com a Cirlei, disponibilizar o contato. A gente tem uma equipe de venda 100% dedicada, né? E aí é só você falar como você já tem aí esse desconto, a gente vai negociar da melhor maneira possível, tá? Aqui tá o QR Code, também tem o nosso e-mail, bem facinho, kitfesta@friboi.com.br. Entre em contato que a gente vai entrar em contato com você, uma equipe de venda dedicada aí, super diferencial para entender, tá? E aí esse QR Code já leva direto para o WhatsApp, você já vai falar com o Paulo, nosso coordenador de vendas aí, com certeza vai te atender com essa novidade. Nós vamos também disponibilizar para vocês por e-mail aí no nosso grupo dos compradores, pessoal, esse PDF, tá? Assim como o PDF também do pessoal do saco de lixo também. Então fiquem tranquilos que vocês vão ter aí. Só vai rodar o vídeo agora, o nosso. Agora vai, DJ. O DJ vai soltar o vídeo? Final de ano, sempre igual. Não, né? Esse ano vai ser diferente. Saiu a picanha! Celebre o fim de ano com um churrasco especial.
Maturata celebra. É churrasco e ponto. Para nós aqui dentro. Então é isso, pessoal. Obrigado. A provocação é essa. Vamos celebrar de uma maneira diferente aí, com um churrasco, que é o que todo mundo espera. Beleza? Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Vindo. Satisfação. Obrigado por terem a inovação. E refeições coletivas, a gente sabe, pessoal, nós temos milhões, né? Espera aí de clientes. As cozinhas, desde 20 funcionários, clientes com 2.000 funcionários aqui de empresas de alimentação aqui que tem. Imagina isso tudo aí na ponta, como vai ser diferencial. Então, aproveitem aí, depois já peguem a nossa apresentação. Mas que inovação, parabéns por vocês terem olhado para isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Silei, vamos chamar aqui o Bruno. Bruno, vamos lá, Bruno. Pessoal, essa eu não esperava, sinceramente. Quando me falaram, Silei comentou que a JBS, ela tem saco de lixo. Olá, Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Confesso, pessoal, que aí eu caí da cadeira, né? Porque até tudo bem, ter kit, picanha, isso daí já faz parte do dia a dia, né? Mas que legal, pessoal. Nós sabemos, foi até interessante, né? O Bruno comentou que tem um dos nossos associados aqui que entrou em contato e ele falou das toneladas de saco de lixo que a cozinha consome. E aí ele ficou super surpreso, mas de verdade, Bruno, não é surpresa, porque as cozinhas, né, querendo ou não, dentro de uma cozinha, uma operação, você vai descascando a batata, a cebola, isso e aquilo. Tem a sobra que, se hoje uma cozinha sobrou o arroz, sobrou o feijão na rampa, tem que ir para o saco de lixo, a gente não pode reaproveitar, tem uma questão de qualidade. Então, realmente, por um lado, é triste, não é legal, até porque a gente falou de desperdício, tem esse ponto. Mas, por outro lado, a gente tem que pôr o lixo na rua, né, no hospital, na merenda, no presídio, no privado. E agora eu vou deixar para você aqui falar, está com o microfone aí, então, fala com nossos compradores aí que você quer, como é que é esse saco de lixo, como que funciona dentro da JBS. Seja bem-vindo aqui, Bruno. Obrigado. Obrigado pelo espaço. E do Vitor também, parabéns aqui pela estrutura, excelente. Muito obrigado pelo espaço. Quando ele estava falando, eu estava pensando aqui, né? Com a carne da Friboi, com esses aparelhos aqui, com certeza minha esposa elogiaria a minha comida, né? Hoje, eu acho que deveriam pensar em vender mais esses fornos. Legal. Bom, mas vamos lá. Acho que, vou explicar um pouquinho para vocês, né? A JBS no Brasil, ela é muito conhecida pelas unidades relacionadas à proteína animal, né? Principalmente pela Friboi, Seara e a Swift, mas dentro dessa divisão, aqui do Brasil, tem uma divisão que se chama JBS Novos Negócios. Essa divisão, ela aqui tem alguns grandes números da JBS, né? E essas divisões que eu expliquei para vocês, como a Ouros Novos Negócios também, né? E essa divisão, na verdade, ela foi criada para agregar valor sobre produtos e com produtos gerados durante a industrialização do alimento. Então, aqui no lado esquerdo do slide, né? A gente consegue ver todas as marcas da JBS Novos Negócios estão ligadas com esse aproveitamento. Então, por exemplo, ela está dividida em 6 tipos de negócio, né? Então, soluções para agronegócio, para saúde, para alimentos ambientais, soluções em commodities, em transporte e embalagens metálicas. Então, aqui no lado esquerdo está essa agregação de valores sobre o produto e aqui no lado direito são as empresas que foram criadas para apoiar de forma estratégica a companhia com transporte, trade, por exemplo, fabricação de latas para alimento. E o grande ponto hoje que eu vou explicar um pouquinho para vocês, que eu penso que tem conexão com o negócio de vocês, é mais ambiental. Então, a Ambiental ela é uma empresa do grupo que foi criada há 20 anos atrás. Ela tem digamos assim, uma empresa bastante jovem dentro do grupo JBS, né? Ela é uma gerenciadora de resíduos e uma empresa que promove a economia circular dentro do grupo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Com esse gerenciamento de resíduos, eles acontecem em 22 unidades dentro dos frigoríficos, dentro das operações da JBS, espalhadas principalmente no centro-oeste, no sudeste, no sul. Então, com essa matéria-prima, que é o plástico, por exemplo, né? Durante a fabricação do alimento, usa-se muito material plástico. Com essa matéria-prima, a gente faz a reciclagem, leva para a nossa fábrica em Lins e fabrica embalagens plásticas novamente. Então, por exemplo, além
Bom, deixa eu explicar um pouquinho para não ficar fora do contexto, né? Nós somos também fabricantes de embalagens plásticas para contato com alimento, para embalagem primária. Então, a gente fabrica essa embalagem primária, entrega para a Friboi, para a Seara, por exemplo. Essa embalagem, de alguma forma, ajuda ali na industrialização do alimento dentro das plantas. Depois disso, ela é devolvida para a ambiental, e a ambiental faz a reciclagem desse material. Legal. Aí que veio É a questão da circular a aí, né? circularidade, exatamente. Que legal. E aqui, por exemplo, né, depois desse plástico que ele é reciclado e vem para as nossas unidades, a gente fabrica, por exemplo, sacos de lixo, né? Sacos de lixo de 30, de 50, de 100, 150, 200 litros, várias cores, preto, azul, amarelo, marrom, porque isso é um processo super importante, né? Isso muito. Dentro das empresas, a gente tem essa necessidade, né, da seleção do lixo, de como separar isso, né, Exato. de acordo com as cores, né? Então, a gente tem uma questão. todas as cores que ajudam no descarte correto do resíduo. Além do que esse é super importante para evitar que entre praga na operação. Tem outra coisa que acabou não dando tempo para explicar, mas além do saco de lixo, a gente fabrica botas de PVC também. E essas botas, normalmente, elas são bastante usadas na indústria, dentro dos refeitórios. Então, os refeitórios da JBS, os funcionários acabam usando essas botas. Essa aqui do lado esquerdo, por exemplo, é uma bota de borracha acrílica, então ela é super adequada. Essa borracha acrílica, além de evitar o escorregão do colaborador, porque normalmente são ambientes com muita água, né? Cozinha assim. Cozinha assim, e ela também tem ela tem um conforto térmico e ao final do dia ela acaba ajudando para o conforto do colaborador, né? Fica uma jornada extensa andando e fica em pé na cozinha. E essa é uma bota mais simples, né? É uma bota industrial, que a gente chama. Ela não tem a borracha acrílica aqui do lado direito do slide, mas ela é adequada para essas operações também. Ela é um EPI, reciclado, mas que ao mesmo tempo atende toda a norma de segurança e bem-estar do colaborador. Então, super produto aí para a gente. E também, dentro dessa indústria de alimento, especialmente da indústria de carne, a gente tem alguns tipos de embalagens plásticas, principalmente a que vai com a carne resfriada na Friboi, por exemplo, ela não tem reciclagem mecânica. Então, a gente tem uma equipe de P&D que desenvolveu ali dentro da ambiental processos para reciclar esse tipo de material, né? Ele é um plástico multicamada. Por um lado, ele tem, assim, se você pensar na preservação do alimento, é super importante porque ele aumenta o shelf life do alimento. Por um lado, ele tem um aspecto negativo que ele acaba não tendo essa reciclagem mecânica. Então, a gente desenvolveu esse processo, então a gente conseguiu desenvolver mesas, né, para área externa, por exemplo, para áreas comuns, móveis para escritório, para refeitório também. Já tem alguns refeitórios dentro da JBS que tem esse tipo de material. O que é importante nesse material e o que eu acho que acaba ajudando muito, assim, eu peço para os compradores avaliarem um pouco, porque você tem uma limpeza constante, muito contato com a água, né? Dentro do refeitório, né? E esse é um tipo de produto, assim, que está dando super certo nas nossas operações. Porque se junta ferrugem, começa a ter madeira, começa a molhar, descascar, a gente tem muita dificuldade com isso. Essa é uma tecnologia que se chama madeira plástica, né? Ela é relativamente nova no mercado. Então, de um problema nosso interno de descarte de material, a gente criou um produto, está lançando esse produto no mercado. Especialmente a gente está entregando para as nossas operações, mas quem precisar também, por favor, estou à disposição. Deixando o contato aqui da Ambiental, esse QR Code também, mas peço para quando você for passar do pessoal, eu vou adicionar o contato WhatsApp, e-mail, e aí eu agradeço você compartilhar. Pessoal, que bacana, né, pessoal? Olha, Bruno, parabéns, legal demais ver. Primeiro, a estrutura e a ideia, né, da JBS em fazer dentro da sua própria casa as suas soluções em termos de ESG, reciclagem, desperdício, inovação. E agora a gente tem a opção, né, de comprar proteína Cassilei, comprar tem móveis, botas, né, inclusive aí, né, com você o saco de lixo de vocês e o kit natalino, né? O que mais agora, né, pessoal? Eu acho que daqui a pouco, olha, eu não sei, pessoal, a gente vai anunciar pizza, a gente vai anunciar algumas coisas aqui. Mas muito obrigado, tudo de bom, seja sempre bem-vindo ao Aberto. Parabéns pelo evento. Obrigado. Vamos lá, então, Vitor, para a gente fechar. Pessoal, olha só, que bacana, né? Foi um encontro muito especial nessa manhã,
né? A gente sabe, nós sabemos que nem todos conseguem, hoje a questão de ir e vir, né? É muito difícil por causa de, você pega aqui em São Paulo, tem 10, 15 feiras no ano do nosso segmento, né? O pessoal de outro estado tem que nos locomover, o pessoal do interior. Então a gente sabe dessa questão, mas de qualquer forma, a nossa apresentação ela vai ficar gravada, ela vai chegar para vocês, vocês vão conseguir compartilhar com outras pessoas aí dentro, né? E aproveitem, coloquem em prática tudo isso que nós vimos, entrem em contato com o pessoal do saco de lixo, façam suas negociações, suas cotações, já fazem aí, falem com a Cilei com as questões dos kits também, o Guilherme, né? E o nosso amigo Vitor está aqui à disposição de vocês. Como, repito mais uma vez, acho que é a terceira vez, uma empresa brasileira aqui, né, de São Paulo, está aqui com a sede em Minas, para nos atender, para nos ajudar, para nos orientar, para nos levar ao resultado final, que é o que importa para todo mundo. Faça suas considerações antes da gente ir embora. Agradecer mais uma vez à ABEC, agradecer a vocês pela atenção, pelo tempo dedicado e aos nossos chefes também, né? Parabéns aí aos chefes. E me colocar realmente à disposição. Como o Luiz já falou, então, o começo, uma provocação e o contato, a continuidade é mais importante do que a provocação em si, para que desenvolvamos negócios que façam sentido para a saúde de cada uma das empresas. Eu agradeço demais a prática, ao Vitor, a toda a equipe que trabalhou aqui no nosso evento. Muito obrigado pelo carinho, né? Por vocês nos receberem sempre, né? Não é a primeira oportunidade que a gente teve, a gente vai ter outras. E fica aí a nossa lição de casa: trabalhar junto com esses parceiros no dia a dia, nas discussões, nas provocações, para que a parte financeira ela seja a última, mas já concretizado. A gente já teve a redução, já diminuiu meu turnover, meu absenteísmo, meu desperdício. Agora, tudo isso cabe a gente se mover. Eu tenho certeza que você, comprador, você da equipe de compras, você vai correr atrás disso, você vai buscar isso, para que você possa, inclusive, ser um diferencial dentro do seu compras. Porque, infelizmente, aqueles compradores que, por muito tempo, nós fomos conhecidos como tiradores de pedidos, nós não somos tiradores de pedidos. Nós somos pessoas estratégicas que cuidamos de budgets de milhões em nossas mãos e nós temos a responsabilidade de vir até esses eventos, vir até esses parceiros, fazer essas negociações, levar esses resultados para dentro das nossas organizações. A ABEC, enquanto associação, ela tem buscado entregar isso para você, comprador, você, diretor. Aí cada empresa vai correr, né, atrás do seu, e é isso que faz a gente vencer o tarifaço do Trump, ou as chuvas no sul, e todas as outras adversidades que vocês têm passado, né? Juntamente com o cliente, que a gente consiga manter essa sustentabilidade de negócio e de mercado, para que a gente possa, a cada ano, ser um mercado mais forte, parceiros mais fortes, né? Parcerias mais fortes, com inteligência, com ESG, com gente, com humanização também, não sem humanização, que a gente precisa muito. É isso que a gente conta, a gente agradece o tempo que você esteve aí com a gente, os que vão assistir depois, e a gente fica à disposição e até o próximo evento. Forte abraço a todos, sucesso, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Pronto, Júnior?